Mestre, ele já não tem a cara do meu filho. Mestre, o rosto dele mudou, mestre. Mestre, ele já não tem higiene pessoal mais. Ele nem aqui em casa vem mais. Mas Jesus está falando, se creres, verás a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, 17 ao 44. Diz assim: a chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, 3 km. Muitos judeus tinham visto Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também que agora tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: sei que há de ressurgir quando chegar o último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu: sim, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. A estas palavras ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: Mestre, o mestre está aí e te chama. Apenas ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois não sabia que Jesus tinha chegado à aldeia. Os judeus já estavam com ela em casa, em visita de pêsames. Ao verem Maria levantar e sair depressa, seguiram-na, acreditando que ela ia ao sepulcro para chorar mais um pouquinho. Quando, porém, Maria chegou aos seus pés e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob impulso de profunda emoção, perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: vinde ver. Senhor, Jesus pôs-se a chorar. Observaram, pois, os judeus: vede como ele o amava. Mas alguns deles diziam: não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que esse não morresse? Tomando novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta à irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que está aí. Jesus respondeu: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Eu vou repetir que a gente vai usar isso depois. Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. Levantou-se dali. Jesus olhou seus olhos para o alto e disse: Pai, rendo-me graças porque me ouvistes. Versículo 43. Depois dessas palavras exclamou: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Palavra da salvação. Por favor, aplaude a palavra de Deus, meu irmão. Por favor, por favor. Essa passagem é muito conhecida, mas ela tem detalhes lindos que a gente precisa falar aqui nessa noite e que tem tudo a ver com o tema que a gente vai pregar agora. O interessante dessa história é que se trata de uma história familiar. O que é essa história familiar? É a história de uma família composta por 3 pessoas, porque a tradição acredita que Maria Madalena era herdeira dos seus pais, portanto, sendo ela irmã de Marta e irmã de Lázaro, eis que ela então provavelmente não tinha mais os seus pais vivos. O interessante aqui nesse momento é o amor avassalador que Jesus tinha por esta família. É impressionante ver como Jesus tinha um tratamento especial. É impressionante ver que, e aqui eu vou entrar num detalhe que é muito especial, apesar da ressurreição ser de Lázaro, existe um membro desta família que tinha uma atenção muito mais especial por Jesus. E um membro desta família aqui é Maria Madalena. Maria Madalena, com seus irmãos, ela morava em Betânia. Mas o amor que Jesus tinha por esse lugar era impressionante. Jesus amava os seus
Sim. Jesus amava os discípulos? Sim. Mas, por 2 vezes na palavra, aparece a fala dizendo que Jesus amou eles. Amou esta família de maneira muito especial aqui. E de maneira especial, dentre esses 3 membros da família, nós podemos perceber na Sagrada Escritura que Maria Madalena tinha um amor diferenciadíssimo por Jesus. E o amor de Maria Madalena por Jesus é um amor porque um dia Jesus encontrou com o seu coração, e Jesus tendo encontrado com o coração de Maria Madalena, ela não podia mais negar a verdade. A tradição da igreja hoje fala para nós que Maria Madalena, ela teve diversos encontros com Jesus na Sagrada Escritura. Ela nasce em Betânia. De acordo com a Bíblia, talvez uma das mulheres mais bonitas que a Bíblia pode relatar. Maria Madalena, então, eis que ela começa uma vida devassa. E na vida devassa de Maria Madalena, contra a tradição da igreja, que Maria Madalena começou a se relacionar com homens que eram oficiais do exército, numa cidadezinha próxima chamada Magdala. Por isso, ela era a Maria de Madalena. E o interessante aqui é que ela não tinha relações sexuais com qualquer pessoa, ela tinha relações sexuais com homens de cargo elevado, portanto, é como se fosse uma prostituta de luxo. E eis que a igreja conta para nós que quando vem falar sobre a história de Maria Madalena, ela também é a mulher que foi possuída por 7 demônios. A Bíblia vem falar em Lucas capítulo 8, versículo 12, que Jesus expulsa os 7 demônios de uma mulher. E esta mulher, a tradição da igreja conta que seria Maria Madalena. Mas em Lucas 11, 24, Jesus fala que um demônio, quando ele é expulso de uma casa, ele volta trazendo mais 7. Então a gente pode entender também que talvez Maria Madalena já teve um encontro antes com o Senhor, mas que infelizmente voltou para casa e agora voltou com 7 demônios a possuindo. E aqui eu espero que você entenda que quando Jesus faz esse exorcismo com Maria Madalena, esse exorcismo faz um encontro especial da alma de Maria Madalena com a alma de Jesus Cristo. Então, de acordo com alguns filmes blasfêmicos, satânicos, tem um filme feito por Satanás que vem falar que Jesus tinha relacionamento com Maria Madalena. Não é isso. Mas a alma de Maria Madalena encontrou com a alma de Cristo e ela então se tornou uma nova mulher. Mas o interessante aqui é que quando ela encontra com Jesus, tudo na vida dessa mulher muda. E eu vou chegar onde eu quero chegar, que meu tempo é curto. Eis que, quando ela encontra com Jesus, querido, ela é a mesma mulher que em Lucas 10, versículo 38, ela está jogada aos pés de Jesus. Jesus foi para Betânia, para a casa deles, e eis que enquanto Marta lavava a louça, em Lucas 10, 38, está a Maria Madalena, eis que escutando Jesus de perto. Ela é a mesma mulher que em João 12, versículo 3, que unge os pés de Jesus com o perfume mais caro que ela tinha. Ela é a mesma mulher que agora, no versículo 29, vai correndo encontrar com Jesus. Ela é a mesma mulher que lá por volta de João 18, é a primeira pessoa que fica sabendo da ressurreição. Por quê? Porque ela amava Jesus avassaladoramente. O que eu quero que você entenda ela é uma das 3 pessoas dessa família que são apaixonados por Jesus, que trata Jesus de muita maneira especial. São pessoas importantíssimas para a salvação, pessoas que encontraram com amor que nós sentimos vontade de encontrar. Repete comigo: Jesus amava essa família. Abre a boca, meu lindo, eu estou pedindo tão pouco para você repetir. Repete: Jesus amava essa família. E o interessante aqui, eu quero começar essa pregação agora. O interessante aqui é o seguinte: do mesmo jeito que Jesus amou essa família, e amou muito, amou de tal maneira que antes da sua paixão, Jesus estava 1 semana hospedado em Betânia, na casa deles. Amou de tal maneira, mas de tal maneira, que em João, no capítulo 10, versículo 39, um pouquinho antes do que a gente leu, vem falar que Jesus estava fugindo para a Judéia, para a região lá depois do Rio Jordão, para a região da Transjordânia. Mas, ainda assim, ele fugindo para não morrer, eis que eles sabiam, Maria Madalena, Marta, sabia onde Jesus ia fugir, até para onde ele ia fugir, ele avisava esse povo.
Por quê? Porque tinha um amor avassalador por essa família. Quem me entendeu até aqui, fala amém. A galera não entendeu. É eco, é eu que falo rápido, me ajuda, eu só tenho 20 minutos. Quem me entendeu, fala amém. Portanto, querido, o que acontece aqui é o seguinte: do mesmo modo que Jesus morre de amor por essa família, eu quero te dizer que Jesus também morre de amor por nós. Fala aleluia. Ai, crê em Deus Pai, misericórdia. Do mesmo modo que Jesus vive um amor avassalador por esta casa, que em todas as viagens parava nesta casa para comer um pão de queijo com cuscuz, Jesus também hoje ama avassaladoramente todos nós aqui presentes. Aleluia! Portanto, querido, eu quero que você entenda hoje, o nosso Deus está disponível para nós. O nosso Deus não está nos negligenciando. O nosso Deus não está se escondendo de nós. É por isso que o tema está falando, filho, eu estou aqui. Porque Jesus quer que você saiba que quando a doença chegar, que quando a morte chegar, que quando o problema chegar, que quando o divórcio chegar, que quando o filho sair de casa, que quando sentir a síndrome do ninho vazio, que quando você sentir a síndrome do choro engasgado, que quando você sentir qualquer problema, existe um Deus lá em cima que ainda estará lá por você, que não te abandonou, que não te esqueceu, que não te largou. Você pode aplaudir o nosso Deus? Você pode aplaudir, por favor? Fala para quem está do seu lado, o nosso Deus é fera, o nosso Deus é fera. E aqui já vem um dos primeiros ensinamentos que a palavra quer dar para mim e para você. O primeiro ensinamento de hoje, repete comigo, procurar Jesus sempre. O interessante aqui é o seguinte, você e eu não podemos parar de procurar o Senhor. E aqui eu espero que você tenha entendido na palavra. Maria Madalena e Marta estavam fazendo fuxico de Jesus. Não sei se você reparou, mas elas estavam. Por quê? Porque quando Jesus descobriu que Lázaro já estava enfermo, lá no início do Evangelho de João capítulo 11, quando ele descobre que ele está enfermo, Jesus não vai. Jesus demorou, a palavra diz que quando Jesus chegou já tinha 4 dias que ele foi sepultado. Mas o sepultamento não é em 1 hora, o sepultamento demora 1 dia mais ou menos. Então eu espero que você entenda que Jesus demorou cerca de uns 5, 6 dias para chegar lá. Quando Jesus chega, o clima de velório já está quase acabando. Quando Jesus chega, eu imagino que Marta e Maria estavam fuxicando nos corredores, tá vendo? O mestre não vem. Se fosse a sogra de Pedro, ele ia. Mas nosso irmão, ele não veio. Então aqui, eu espero que você entenda que as duas já veio com o discurso programado. Mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão, não é nem o nosso irmão, não é nem o seu amigo, o meu irmão não tinha morrido. Uma fala isso, Jesus encontra a outra meia hora depois, e a outra fala a mesma coisa. Por quê? Porque já estava de caso armado, estava de fofoquinha falando mal de Jesus. Tá vendo, mestre? Tá vendo? Eu falei para ela que você não ia vir, você não veio mesmo. Então já estava falando mal de Jesus, mas eu quero que você entenda que, apesar, o nosso Deus pode demorar, o nosso Deus pode não nos atender de primeira, o nosso Deus pode não fazer as coisas no nosso tempo, no nosso gosto, a nosso bel prazer, mas o nosso Deus ainda está aqui, Ele ainda chega, Ele tarda, mas não falha, o nosso Deus não abandona, o nosso Deus é perfeito, e este Deus perfeito que não te abandona, nunca abandonou os seus na palavra. É por isso que diz o Evangelho que antes de Jesus morrer na cruz, não iriam tocar em nenhum dos seus discípulos, porque Deus não te abandona, Ele não te larga, Ele é fenomenal. Por favor, aplaude, alguém aplaude isso, por favor. Fala para quem está do seu lado, o meu Deus é fera demais, é fera demais. O segundo ensinamento que a palavra quer nos trazer hoje, repete comigo, largar tudo por Jesus. Eu escuto uma meia dúzia de gato pingado aqui. Tá terrível isso. Crê em Deus Pai. Se você não gostou de mim, gente, eu só tenho 20 minutos. Daqui a pouco eu tô indo embora, prometo. Repete comigo. Largar tudo por Jesus. Querido, na prática aqui é o seguinte. Quando Maria Madalena descobre no versículo 32 que Jesus estava chegando, a casa dela já estava uma farofa terrível.
A casa dela estava cheia de gente na casa, consolando ela, fazendo aqueles discursinhos pronto que todo mundo fala. Meus pêsames, eu sei o que você está passando, eu sei que não é fácil, mas é isso aí. Aqueles discursinhos pronto que ela já ouviu 1000 vezes, ela estava escutando isso de uma galera que estava na casa dela. Quando descobre que Jesus tinha chegado, ela sai correndo da casa, larga todo mundo lá, a ponto de qualquer coisa acontecer, que se lasque. Ela estava querendo ver Jesus. Então, querido, o ensinamento que eu entendo aqui hoje é o seguinte: você e eu precisamos, quando o mestre chegar, largar tudo pelo nosso Senhor. Isso aqui é tão sério, mas tão sério, que as pessoas não conseguem entender a profundidade desse exemplo de Maria Madalena aqui. Na prática é o seguinte: se chegar familiar seu, na hora que você já tomou o seu banho, já lavou o seu cabelo, já passou gel, já fez a barba, você está pronto para vir na missa do Padre Anderson. Se chegou familiar na hora da missa, querido, você fala para ele bem assim: lindão, eu tenho intimidade com você, aqui está a chave de casa, só tranca tudo quando você sair. Eu não vou deixar de ver o meu Senhor, porque você chegou na hora errada da minha casa. Eu vou para a missa, eu vou para a missa. Ninguém aplaude, ninguém toma posse disso. Por favor, Caio, por favor. Fala para quem está do seu lado: toma posse, bicho, toma posse. É isso, é você entender que você tem que largar tudo por Jesus. Isso é mais comum do que acontece. No dia do grupo de oração, todo mundo te visita. Todo mundo te visita no dia do grupo de oração. Todo mundo quer comer um cuscuz na sua casa. Todo mundo quer fazer alguma coisa com você. O dia do compromisso é só no dia do grupo. A academia, você só consegue ir na academia no dia do grupo. Você só consegue fazer o seu pedal no dia do grupo. Você só consegue fazer a sua caminhada no dia do grupo. Você só tem disponibilidade para as pessoas no dia do grupo. Então parece que todo mundo nasceu na quinta-feira. Todo mundo faz aniversário na quinta-feira. Todo mundo casa na quinta-feira. Todo mundo tem chá de bebê na quinta-feira, é tudo no diacho da quinta-feira. O que está acontecendo? Quando esse dia chegar, e vai chegar, você precisa escolher: ou você larga tudo por Jesus, ou você fica adulando parente, vivendo de compromisso, aceitando qualquer um que está mudando os seus planos pela falta de organização deles, que chegou na sua casa na hora errada. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo: eu tomei posse. Fala para quem está do seu lado: é a sua cara fazer isso. É a sua cara. Então, querido, o que eu estou te falando hoje é a hora de largar tudo por Jesus. Amém? Portanto, meu irmão, vixe Maria, meu tempo está voando demais, eu tenho mais coisas para falar. Então, nós temos também, quando Jesus chegar, e Ele vai chegar, você larga tudo, você abandona tudo, você fala para o pessoal que chegar na sua casa: irmãozão, querido, hoje não é dia de academia, hoje não é dia de pedal. Se eu quisesse fazer academia, eu podia ir 5 horas, que 5 horas da manhã a academia abre também. Mas eu não fui porque eu quis acordar mais tarde hoje, porque eu estava cansada hoje. Então, queridona, hoje é dia de você descansar mesmo, hoje você vai ficar de off. É off, não é on não, hoje você está off. Isso é prioridade. É entender que o Deus que está disponível para você, você também precisa estar disponível para Ele. Você também precisa. Lá no meu grupo de jovens, a gente tem uma adoração toda quinta-feira às 10 horas da noite. Eu vou sair daqui, eu vou para lá. E, querido, uma vez chega um pessoal novo para mim e fala bem assim: pô, velho, eu não consigo ir no compromisso de vocês no domingo, tem outra data? Não, eu falei: tem, uma data boa. Falei: que horas que é? Toda quinta. Que horas que é? Às 10 horas da noite. Aí eles falam: rapaz, é tarde, né? Eu falei: você ia fazer o quê em casa uma hora dessa? Vem para a igreja com nós. É o que acontece aqui no Desperta. Querido, é isso que Deus está falando. Coloca Ele como prioridade na sua vida. Amém? Eu vou pular que eu tenho mais coisas para falar e meu tempo já acabou já. A terceira coisa que eu queria te dizer hoje, que é o ensinamento da palavra. Repete comigo: oração antecipa a graça. A galera não quer graça, não quer oração, não quer nada, não quer nem abrir a boca, quer nem Deus Pai. Repete comigo: a oração antecipa a graça. Na prática é o seguinte: Jesus, desde que Lázaro estava enfermo, e eu aprendi que enfermo é pior que doente. Pior. O enfermo, ele mal está andando. O enfermo é quem leva comunhão para o enfermo, porque não está conseguindo mal andar. O doente ainda anda. Quando Lázaro estava enfermo, Jesus já sabia. E Jesus falava para os discípulos bem assim: ele está só dormindo. Relaxa.
Relaxa que é só um sono. E ele falava bem assim, é para a glória de Deus, é só um sono. Mas ele sabia que ele tinha que ir lá para fazer com que o sono fosse acordado, para que ele botasse vida em Lázaro de novo. Mas, entenda comigo, Jesus já queria curar, ele já queria. Eis então que Jesus chega, 6 dias depois, com a cara mais lavada do mundo, na casa, em Betânia, tinha nem chegado em casa ainda. Eis que estava Marta fazendo uma comprinha ali na feira. Quando estava Marta comprando seus tomates, sua cebola, eis que passa por ela um cabeludo bonitão. E ela fala, rapaz, é Jesus. Aí ela vai para lá tirar satisfação. Mestre, se você estivesse lá em casa, isso não tinha acontecido. E foi lá tirar satisfação. Chegou em casa às pressas, Betânia é pequenininho. Quando ela chega em casa às pressas, ela avisou a outra, ó, o mestre chegou. Mas por que o mestre chegou em Betânia? Ele já queria curar. O mestre já ia curar. A meta de Jesus era, eu vou para Betânia para curar. Então a meta era, eu estou saindo daqui porque eu quero encontrar Lázaro, porque eu quero curar essa família. Mas, e o mas é muito importante, eis que veio uma mulher de muita fé, a outra irmã de Lázaro. E quando Maria Madalena encontra com Jesus, o coração de Jesus pega fogo, e Jesus se emociona. E a palavra diz, e é o versículo menor da Bíblia, e Jesus chorou. E quando Jesus chora, querido, ele chora porque ele já estava indo fazer o milagre, mas eis que uma oração com muita fé antecipou o milagre. Na prática, o que eu estou te falando é o seguinte, tem coisas na sua vida que já vão acontecer, mas se você orar, Deus antecipa o milagre, amém? Então, querido, tem coisas na sua história que Deus já está cuidando. Talvez Deus já está cuidando desse problema do divórcio. Talvez Deus já está cuidando dessa alienação parental. Talvez Deus já está cuidando da criação dos seus filhos. Talvez Deus já está cuidando do seu neto que está fazendo faculdade federal agora. Talvez Deus já está cuidando dessa doença que você foi recentemente diagnosticada. Mas, apesar de Deus já estar no projeto dele a cura, o que eu estou te falando é, antes da cura chegar, se você orar com muita fé, o nosso Deus antecipa os milagres. Aplaude isso, pelo amor de Deus. Aplaude isso, pelo amor de Deus. Então, que papo é esse de, a situação está ruim, mas é porque Deus quer assim? Não quer não. Mas Deus quer pessoas que conseguem chegar para Ele de joelhos e falar bem assim, mestre, se o Senhor estivesse lá, e a lágrima vindo, Ele não tinha morrido, volta para lá. E antecipa o milagre. Talvez Jesus ia curar mais umas 3 pessoas em Betânia. Talvez Jesus ia visitar outras casas. Mas porque uma pessoa orou com muita fé, Jesus antecipa o milagre e vai até a casa deles. É isso que você precisa entender. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus, Ele antecipa os milagres para as pessoas que têm fé, para as pessoas que oram de verdade. Repete comigo, eu tomei posse. Eu tenho só mais uma coisa para falar. Meu tempo realmente acabou. O ministério preparou uma música top para a gente rezar, que eu não faço ideia qual é, mas é essa aí que está no seu coração. Essa aí. Essa boa aí que é fácil de cantar, que todo mundo sabe. Eu queria te dizer um último ensinamento que a palavra nos dá. Repete comigo. Acreditar no impossível. Eu vou tentar de novo, vou falar bem devagar. Repete. Acreditar no impossível. Querido, aqui é muito importante você e eu entender uma coisa. Quando Marta tem uma conversa com Jesus, uma conversa dolorosa, eu imagino Marta chorando nessa hora. Marta, ela olha para Jesus e fala bem assim, mestre, não tenta não, já está fedendo já. Já fede. Mestre, se já fede, mestre, é porque já passou da etapa de putrefação. Mestre, as larvas já comeram meu irmão. Mestre, está fedendo já. Não dá mais não. Mas Jesus está pedindo hoje aquilo que Ele pediu para Marta. Ele pediu para Marta bem assim, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, veremos a glória do nosso Deus. O interessante é que Marta, muito tempo antes da ciência nos explicar isso, Marta já entendia algo sobre a decomposição do corpo humano, que eu vou falar para você rapidamente. Em 12 horas, um processo acontece chamado autólise.
Em 12 horas significa que o seu corpo para de circular sangue, o seu corpo se enrijece, você fica frio. Por quê? Porque o seu corpo não está mais bombeando sangue, você fica duro. É por isso que quando alguém morre, o ideal já é colocá-la na posição que ela vai ficar no caixão, porque depois disso não tem como mais, porque ele endurece o corpo. Depois disso, em 25 a 48 horas, passa pela putrefação, que é quando as moscas, as larvas e todos os animais decompositores começam a comer o corpo da pessoa. Eis que quando chega no terceiro dia, acontece uma etapa que é uma etapa que a gente leu na palavra. É a etapa de colonização, que é quando todos os animais decompositores começam então a, depois de comer o corpo da pessoa, liberar odores horríveis, cheiros péssimos, o cheiro de carniça, o cheiro de podridão, de carne estragada, porque depois do terceiro dia, o corpo da pessoa já virou podridão pura. Era o quarto dia que ele tinha morrido. Fedia demais lá dentro. Então Marta está falando para Jesus: mestre, talvez ele não tenha mais olhos, mestre. Talvez os lábios dele já foi consumido, mestre. Mestre, não dá mais, não dá mais. Mas Jesus está falando: se creres, verás a glória de Deus. E hoje Jesus está falando isso para mim e para você. Você precisa acreditar, a glória de Deus vai chegar. Então significa, querido, o seguinte: se tem mãe que está com filho na droga, eu quero te dizer que talvez você olha para Jesus nessa noite e fala como Marta. E fala bem assim: mestre, ele já fede. Mestre, ele já não tem a cara do meu filho. Mestre, o rosto dele mudou, mestre. Mestre, ele já não tem higiene pessoal mais. Ele nem aqui em casa vem mais. Mas Jesus está falando: se creres, verás a glória de Deus. Eu não me importo se a carne está podre. Eu não me importo se ele mudou. Eu não me importo com quantos anos passou na droga. Mas se você crer, filho, você verá a glória do nosso Deus. Aplaude o nosso Deus maravilhoso. Aplaude o nosso Deus maravilhoso. É isso que Jesus está falando com a gente. Mestre, já tem anos que eu estou tentando sair da pornografia. Já tem anos que eu me masturbo. Mestre, eu não tenho jeito mais. Eu já tentei tudo. Eu já fui de psicólogo. Eu já tomei remédio. Eu já tomei banho frio. Eu não tenho jeito mais. E Jesus está te falando: se creres, verás a glória de Deus. Talvez você está aqui falando bem assim: Senhor, meu marido já saiu de casa. Ele nem comigo mora mais. Não tem como mais. E Jesus está te falando: se creres, verás a glória de Deus. Talvez você está falando bem assim: mestre, eu já fiz 8 sessões de quimioterapia. Mestre, eu não consigo mais, eu vou ter que fazer radioterapia daqui a pouco. Mas Jesus está te falando: se creres, verás a glória de Deus. Talvez você está aqui achando que o seu impossível é grande demais para o nosso Deus. E eu quero te dizer, querido, que o seu impossível é nada diante do nosso Deus. Porque se creres, você verá a glória do nosso Deus. Aplaude que o nosso Deus é poderoso demais. É poderoso demais. Poderoso demais. Repete comigo: eu creio. Eu vou ver a glória de Deus. Querido, eu vou pedir para você agora, fica de pé, por favor. Vamos rezar um pouco.